Muito obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui no início para agradecer o honroso convite que eu recebi do presidente da BE para participar com um depoimento sobre o que foi, digamos, a minha trajetória, a minha vida nesse período. E fico muito grato e achei uma ideia muito boa dele, hoje que você tem essa facilidade da mídia, não é? De fazer uma série de coisas que ele está fazendo, porque perpetua mesmo. Não é? O cupim e a broca não vão dar nisso. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Meier, na Rua Dias da Cruz, 236. E ali eu vivi praticamente quase toda a minha vida. Quer dizer, no Meier, né? Antes estudando, etc. e tal, depois trabalhando. E o curioso é que eu nasci em frente onde funcionava um colégio. Eu tinha um irmão, meu pai e minha mãe. O irmão era 9 anos e meio mais velho que eu. Meu pai era professor, nasceu no Rio Grande do Norte, filho de um outro professor, e que tornou-se, além de professor, político. E com a Revolução de 30, ele teve que sair de lá, né? E veio para o Rio de Janeiro e começou toda uma vida nova aqui, que foi muito interessante. E eu, graças a Deus, agradeço a Revolução de 30 lá do Getúlio Vargas por isso. Porque tornou a vida do meu pai outra vida, né? E eu já nasci aqui, meu irmão nasceu lá, ainda tinha 1 ano, quando estourou a Revolução de 30. Eu nasci aqui. E meu pai, como era um homem muito decente, muito honesto, ele saiu de lá por perseguições políticas, mas não tinha nada contra ele, zero. Tanto que ele veio para cá, começou dando aulas particulares e tal, e depois começou uma outra fase quando ele viu que tinha um curso de letras que estava à venda. E ele procurou ver, tinha 20 e poucos alunos. E achou interessante, e aí veio a conversa, porque o meu avô, o pai da minha mãe, ficou lá no Rio Grande do Norte. Só que ele era polonês, imigrante. E de início, meu irmão ficou, com 1 ano de idade, ficou com ele, depois é que veio. Essa hora ele já estava aqui. E aí, conversa daqui, conversa de lá, compraram o curso de letras. No fim do ano já tinha mais do que 20 alunos, tinha 60 ou 70. A família veio e juntos começaram a tocar. E quando eu fui estudar nesse colégio, já tinha 800 alunos, uma coisa assim. Era assim, se você tirava um 10 é porque era filho do diretor. Se você fazia uma bobagem, era punido, bem feito. Estou exagerando um pouco. Mas eu convivia numa boa com isso, porque eles sabiam que não tinha proteção. Não tinha, os alunos, de um modo geral, não tinha protecionismo. Zero. Entendeu? E eu acho que isso era muito bom, porque você ficava à vontade. Agora, aqui e acolá tinha um espírito de porco que dava uma piadinha, um negócio, não dá bola para isso, né? Não liga. Mas você só aumentava a sua responsabilidade. Você não podia fazer bobagens, não é? Porque não ia ficar bem, e você tinha que ser um cara bom aluno, etc., para não ter perigo de nada. E isso, minha família toda, eu tinha prima, que também tinha tio, né? Mas nós nunca tivemos problema porque a gente era certinho, digamos. Mas normal, a gente fazia bobagem do mesmo jeito, né? Só que eram bobagens daquela época, não era nada demais, né? Não tinha... Para você ter uma ideia, na minha época, você não tinha nada do que você, há muitos anos já houve, de drogas, e não tinha. Em compensação, você não ia com a namorada sozinha para o cinema. Era proibido, tinha que levar a Estrela d'Alva. Mas você saía às 4 horas da manhã do clube, depois do baile, que nunca teve tanto baile como naquela época, você saía pela rua a pé, nem precisava ir buscar as meninas que estavam lá, porque o irmão, os amigos, saíam deixando, era tudo casa. Era o Meier de antigamente, eram casas e casas, mal comparando com a Botafogo de hoje, de antigamente.
Só que era uma diferença grande econômica. Mas você ali tinha uma coisa que hoje você não consegue mais, é andar em paz, sem medo, numa rua às 4 horas da manhã, voltando de um clube, a pé. Já era uma escola muito, com a disciplina mais assim, mais assado, mas muito agradável, porque você não tinha aquela coisa de ter medo. No fundo, o medo é que é a desgraça toda, né? Quer dizer, você se sentia à vontade. Não tinha intimidade com os professores, da época é diferente. Mas tinha muita coisa boa na escola daquela época, festa junina e coisas desse tipo, onde você se soltava, entendeu? Não tinha Olimpíada como é hoje, a organização Olimpíada, mas tinha jogo o tempo todo, né? Basquete e tal. A educação física era um negócio que todo mundo adorava. E tinha mais espaço, então fazia atletismo, fazia uma série de coisas. Agora, evidente que não tinha os recursos que você depois teve, mas eu lembro, na minha época, eu tinha uma professora de francês, Eulália Rangel. Ela fez um clube de França. Então, você aprendeu a Marseillaise, você aprendeu a história da França, era uma maneira de ensinar aquela língua com vivências, né? E valeu. Se você me botar a Marseillaise aí, primeiro eu acho muito bonita. Eu acho que eu sou capaz de cantar inteira. Agora, se botar o hino, eu canto todinho o nosso. E acho mais bonito. Mas eu digo, é como você também tinha, na época, coisas que prendiam você à escola. Criavam raízes. Se a escola, que é a segunda casa da gente, conta quantas horas você passou da sua vida dentro de uma escola, né? Ela não pode ser uma coisa trivial, bobagem. Tem que marcar mesmo. E foi um colégio onde eu fiz toda a minha preparação de primário, ginasial e colegial, como chamavam, né? Que hoje é o ensino básico, né? E era muito gostoso. E eu jamais imaginei que depois eu fosse fazer carreira por ali, né? Que eu tornei professor, etc. e tal. Foi uma escola, em todos os sentidos, formidável. E quem me alfabetizou foi a irmã mais nova da minha mãe. E quem me influenciou? Muito. Quer dizer, não vai ser isso ou aquilo, mas foi o marido dela, que era professor de matemática, famoso, com livros publicados, que também foi diretor do colégio um período. E Manuel Jairo Bezerra. Era professor do Instituto de Educação, do Colégio Naval, etc., e era um professor esplêndido. Sabe, matemática, eu estava no terceiro ano ginasial, que tem geometria plana, que é um negócio que geralmente o Piaget explica, mas você fica assim. Eu adorava aquilo, comecei a despertar, acordei para matemática, entendeu? Tanto que eu acabei fazendo matemática e não foi ninguém dizendo faz isso, faz aquilo, não. Isso, quando muito, eu tenho uma experiência engraçada. Minha mãe, eu devia ter meus 16 anos, estava no segundo ano, chamava científico, né? E meu irmão já era engenheiro. Um dia ela disse, Mário, leva teu irmão lá numa obra, ele era engenheiro civil, uma obra que você está vendo, está fiscalizando, está isso, aquilo. Vai ver, enfim, dá uma ideia a ele e tal. E aí ele levou. E eu fui, era Del Castilho, uma obra enorme. Acho que era um conjunto, uma coisa assim. Eu subi no elevador daquele, todo aberto, né? Tem uma plataforma e umas ripas para você não cair. Cheguei lá no lugar, quase dei uma topada num vergalhão daquele, um tijolo. Os operários daqui a pouco começaram a almoçar. E eu sei que foi muito interessante, mas quando eu saí de lá, eu tinha certeza que eu não queria ser engenheiro civil. Foi ótimo, nada contra, mas não era a minha praia. Eu não queria. Eu sempre fui mais do lado das exatas. Mas eu gostava, uma boa aula de geografia, eu lembro até hoje das coisas, eu tive ótimos professores. Porque antigamente você não tinha quase faculdade de filosofia. Então o médico dava aula de ciências, o engenheiro dava aula de matemática, era muito comum. Tinha professor, claro que tinha. Mas você ainda tinha muito isso, tinha autorização do MEC para lecionar.
né? Eu tive um professor de ciências, professor Napoleão, ele dava aula para a gente no quarto ano ginasial, que é o término, né, do ginásio. Ele era paraninfo todo ano. Os alunos escolhiam ele. Era uma pessoa ótima, formidável, ensinava bem. Era médico, né? Eu tive um outro professor, Junqueira, que era engenheiro. Dava matemática no segundo, científico, né? Então, lembranças excelentes de professores excelentes. Agora, eu não vou dizer a você que eu era um fã de história, porque história era dado na base da decoreba. Eu odiava aquilo. História eu gosto hoje, quer dizer, hoje, há muito tempo. Porque você lê com, né, sem aquela obrigação de fazer uma prova e saber qual era a cor, não sei de quê, não tem muito sentido. Hoje eu gostaria, porque os professores hoje estão diferentes daquela coisa do passado. Mas eu lembro das aulas de geografia, o professor Nilo Garcia. Ele dava umas aulas, professor da UERJ também, ele dava umas aulas super interessantes, que você... Tanto coisas que eu gravo até hoje. Você faz palavra cruzada? Eu faço. De vez em quando vem uma daquelas que você aprendeu na escola. Você nem sabe como é que guardou, né? Mas a escola tem que ser isso, tem que ser um lugar assim que você, quando chega na minha idade, tem lembranças excelentes. De um modo geral, é a primeira grande experiência que um ser humano vive, não é? É um colégio, é uma escola. Se ela não for prazerosa, é muito ruim. E eu acho que se você, às vezes, fica 10 anos numa escola, essa escola tem que oferecer para você muito mais do que aula. Senão ela é muito enjoada, só aula de matemática, história. Isso quando eu peguei a escola, mais à frente, eu acho que eu tinha que ter arte, esporte, cultura mais variada, porque senão ninguém gosta. A escola tem que ser assim, a mãe chega, como eu me lembro uma vez, diz assim, esse menino não sai dessa escola. Qualquer dia eu vou trazer a cama dele para aqui. Eu quase que disse, é isso que eu quero. Porque, e outra coisa era o drama quando tinha que tirar da escola, tinha que sair. Porque a criança não queria. Mas não é porque era a escola que eu dirigi, não. Isso, de um modo geral, é assim. A criança se socializa na fase inicial da vida dela, é ali, não é? Tem os amiguinhos ali. E quando vai perder aquilo, meu Deus, é muito ruim. Seja por uma mudança, ou um problema de família, ou o que seja, não é? Então, essas vivências, elas são para a vida toda. Não esquece nunca mais. Eu quando estava no segundo grau, uma das coisas que eu quis ser, disse para minha mãe, eu quero ser piloto da Varig. E tinha que estudar no Rio Grande do Sul, não tinha nada, não queria nada. E minha mãe era muito... Eu já estava sem pai, que tinha morrido. Eu tinha 13 anos quando ele faleceu. E minha mãe foi fora de série, foi formidável. Ela não disse não, nem sim, porque se ela diz não, aí é que você quer, né? Não, eu acho que uma das coisas que ela pediu meu irmão para me levar numa obra foi isso também, né? Acho que foi. Mas era bobagem, eu não queria ser piloto de nada. Mas eu fui ali. Eu, quando tinha 16 anos, 17, na escola, quando um professor do primário, né? Aquela professora que fica o tempo todo com o aluno, faltava, tem duas coisas numa escola que são terríveis. É acidente com aluno, é pior disparado. E outra é falta de professor. Você fica com aqueles alunos todos, tem que ter alguma atividade, não é? E, às vezes, eu ia, com 16 anos, 17, tocava horror, e assim, vem cá, que tem aqui uma turma de quarta série e tal, que não tem nada, passa um trabalho, uma coisa, eu ia e passava uma redação sempre. Né? Escolhia um tema, porque o cara está escrevendo um bom tempo. O professor depois vai corrigir. mas tem isso. E eu gostava. E fui descobrindo o seguinte, que aquilo era uma coisa que eu podia contribuir. Podia ser boa para mim e para o colégio, né? E acabei fazendo matemática na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, que depois virou UFRJ, né? E não me arrependi um segundo. Foi uma coisa, acho que foi alguém que lá de cima jogou assim uma coisinha, um segredinho no meu ouvido, assim, olha, vai que isso vai ser bom para você. Porque foi, entendeu? Daí, logo que eu entrei para a faculdade, eu fiz um cursinho preparatório para escolas militares.
mais um pouco eu estava dando aula já em curso, né? Acho que foi uma coisa natural. Olha, as minhas filhas fizeram, a mais velha fez literatura, português, literatura, na UERJ. Aí, um belo dia, ela chega e diz assim, pai, já tinha passado para o 5º período, não é isso que eu quero, não. É época de Seixas Rio, né? Eu fiz educação física no fundão e passei. Só me avisou depois. E é o que eu quero fazer. Aí eu disse, tá ótimo, mas a UERJ é tarde e noite, 5h30 em diante. E a educação física que é de manhã e tarde, às vezes. Então, você vê que a UERJ está muito fácil para você. E você vai fazer as duas. Ah, pai, não quero não. Eu disse, mas quem me garante que daqui a 2 anos você não vai dizer que não é isso que você quer, não? Eu fui danado, né? Ela disse, ah, pai, não quero não. Eu disse, então me dá o carrinho que eu te dei e você vai de ônibus para lá, tá? Eu não ia tirar, claro. Mas aí acabou, fez os dois, passou nos dois, etc e tal. Mas a outra fez história na PUC, porque tinham a mesma equipe parece que dava aula na PUC e na UF. E elas sabiam disso, que era a melhor equipe de história que tinha. Ela e uma amiguinha. Fizeram para as duas, passaram nas duas no Seixas Rio. Mas escolheu a PUC, que era mais perto. Mas elas nunca deram aula, não. Elas trabalharam no colégio na coordenação e eram boas nisso, entendeu? A Cristina pegou mais a parte dos pequeninos, pré-escola, e a Ângela pegou o primeiro setor, do primeiro segmento do primário, né? Tinham prédios separados e tal, e fizeram muito bem feito, eu acho. Mas, quando já estavam aposentadas, e eu já estava velho, e já estava, não tinha 50 anos, mas tinha 50 anos de colégio. 44 dirigindo, surgiu uma oportunidade de... Estava pesado, a coisa toda tinha mudado, o colégio estava bem ainda, mas houve uma proposta e o colégio foi passado adiante. E eu perguntei na hora, não, pai, tudo bem. E eu respeitei e achei que se elas tivessem ficado, eu estava lá até hoje, dando suporte. Mas funciona, está lá até hoje e tal, acho que está indo bem, mas... foi uma coisa que o tempo... E assim, você ficou triste, isso? Não, porque se fosse assim, meus netos cresciam, eu ficava triste, né? Porque você tem que saber se situar na época que foi. E tem recordações boas? Tenho, ótimas. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E tudo que eu fiz na vida profissional foi consequência de ser diretor de um colégio bom. Eu fui para o Conselho de Educação porque eu era diretor de escola. Eu fui para o sindicato porque eu tinha escola. O sindicato me indicou para a federação porque achou que devia, mas era por causa da escola, porque senão não tinha, né? E coisas, por exemplo, eu fiz um curso da Escola Superior de Guerra de 1 ano, do CAEP, curso de altos estudos e política e estratégia. Muito bom. Não tinha nada com coisa de militar, etc., uma tranquilidade, uma liberdade, e você convivia, viagens e tal, 1 ano, de março a novembro. E porque eu era diretor de escola, porque senão não seria convidado. Porque o colégio, quando meu pai teve a ideia de comprar, fez-se uma vaquinha, né? A família. Porque ele veio, não tinha dinheiro. E o negócio também devia ser muito barato. E o cara quis vender porque ele tentou transformar aquilo num ginásio. E não conseguiu, porque tinha exigências que ele não conseguiu cumprir. Era Giminásio que escrevia, Giminásio Metropolitano. Que isso foi em 32 que meu pai comprou, em 34 estava legalizado, e em 36 teve o título de ginásio. Quer dizer, era só uma questão, mas aí não foi meu pai sozinho. O princípio foi, minha mãe disse que a primeira rede de vôlei ela tricotou no Barbantes, que eles não tinham como. Mas aí veio o avô, veio a irmã, veio o tio, e juntos cresceram, não foi só meu pai, né? E o colégio cresceu. Eu comecei a dirigir em 68, ou seja, ele foi de 32, isso foi 36 anos depois.
Então, eu não acho que eu fui nada demais. Eu peguei uma coisa que estava pronta. Já era bom. Eu simplesmente não deixei cair e acho que eu botei para frente. Porque eu cheguei a ter 3.000 alunos. 3.480 num determinado ano. Era muita coisa. Fiz umas obras, fiz prédio, não é? Porque você fiz o prédio do jardim num ano, no ano seguinte lotou. Porque a comunidade foi responsável por isso. A comunidade é que deu suporte ao colégio, que prestigiava a escola, não é? E, principalmente, os professores. Não vamos deixar em segundo plano. Se não tivesse professor bom, você pode ser a gracinha que você quiser na direção. Não vai para frente, não tem jeito. Eu acho que você fazer uma escola com base no resultado que você teve no Enem, num ranqueamento, eu acho péssimo. Ele é uma consequência, né? Mas, infelizmente, isso aconteceu, né? Tanto que tem muita gente hoje indo para o PISA. O sindicato aqui fez um convênio com o PISA, a federação, aliás, que é o Sesgran Rio que está gerindo aqui, para ter um resultado melhor. Eu não sou contra o Enem. O Enem possibilita um aluno lá de Belém estudar em São Paulo. É verdade. E tem mais alguns outros mecanismos, eu acho tudo bem. Agora, naquela época, você não tinha essa preocupação porque não precisava. A minha turma de terceiro ano de científico tinha 30 alunos. E era peneirado. Você só chegava ali e passava todo mundo, de um modo geral, para uma faculdade e tal. Mas também a minha faculdade para entrar não foi nada difícil, a Faculdade Nacional de Filosofia. Gozada que tinha uma redação, uma prova, e tinha prova oral também. O difícil foi sair. Porque você começava com 50, a minha turma foi recorde, saíram 7. A do meu tio Jairo, saíram 4 ou 5. Ou seja, recorde, bom, pelo que começou, porque também começava menos gente antes. A do Vitor Nótica, que fez química lá, também era um pouquinho. De física, porque era uma exigência absurda. Ninguém foi ser cientista, né? Você tinha o professor tinha um que dava uma prova de física, 9 horas da manhã começava, ele disse que, olha, 1 hora eu passo aqui para pegar, pode consultar o que quiser. Aí ninguém se dava bem na prova. E daí? Isso é ser professor bom? Não vou dizer nome nem nada, porque já morreu, não vem ao caso. Mas eu achava, inclusive, um desperdício de recurso público. Você podia formar muito mais professor, com aquele dinheiro que aquilo custou, formava 4, 5, 7. Não, recorde que eu digo é que foi o maior número que eu me lembro de ter saído, porque já foram 4. E por aí. O Vitor, esse dele também tinha pouquinho, né? É um luxo que eu acho que não se pode dar. Mas eu lembro, por exemplo, o meu genro tem um primo que hoje ele foi colega da minha filha menor, que tem 52 anos, Gilberto Senechal. Ele tirou, com 16 anos de idade, só foi aluno do colégio, o primeiro lugar da área biomédica do Sesgran Rio, que era a coisa mais difícil que tinha. Medicina, você sabe que sempre foi. A área biomédica do Sesgran era um negócio danado. O Gilbertinho tirou o primeiro lugar. Mas por quê? Porque ele é muito inteligente. Ele teve o que os outros tiveram, só foi aluno do colégio, mas ele tinha aquilo, tirou. Então, isso aí serve não é ranking, não é nada. Isso aconteceu, mas muitos assim, entende? Agora, se fosse hoje, virou um negócio de tal forma que o cursinho tomou conta. Você viu essas aulas que estão fazendo antes do Enem? Aluga um ginásio, bota não sei quantos professores fazendo lá. Eu não sou contra, não, mas eu digo, mudou completamente. Eu digo, a minha turma de terceiro ano de científico tinham 32 alunos, uma coisa assim. Mas acho que todo mundo se deu bem, entendeu? Hoje, eu já peguei o colégio com 3 turmas de terceiro ano. Uma era área biomédica, outra era área tecnológica, outra área humana. Raro o colégio tinha isso, porque tinha que ter 5, 6 de primeiro ano, peneirar para o segundo e para o terceiro. Eu nunca quis ter faculdade no colégio, que houve uma época da Revolução, em que tinha excedente, os estudantes andaram fazendo movimento no pátio do MEC aqui, né? Acampamentos ali e tal. O governo mandou que o Conselho Federal abrisse mais um pouco para você ter faculdades particulares
mais autorizadas, né? E aí teve um boom, sem dúvida. E na ocasião a turma dizia assim, "Ô, Henrique, por que você não faz?" Eu digo, não quero. Porque é sistema de crédito. Se você começa com 40 e aperta, como eu aperto na minha escola, você, quando chegar no 5º período, você não tem quase aluno e vai falir. E eu não quero. Não estou dizendo que todas fizeram isso, mas eu digo, eu não quero para mim, não me arrependi nunca. Entende? Porque é a tal história, reprovar não é o... Eu sempre fui contra. Mas você também não faz uma escola boa deixando, né, passar. Eu lembro que já muito tempo depois a gente tinha conselho de classe. E você só podia fazer 2 matérias em segunda época, pelo estatuto do regimento do colégio. E às vezes tinha um aluno, você sentia que ele tinha mais dificuldade e tal, a terceira dele estava com 4,8, 4,9 de uma outra matéria. O consenso dos professores era não prender o garoto a reprovar, dá a chance, não quer dizer que ele vai passar na segunda época. Mas não prende para ser... Na faculdade de filosofia, o cara... E tinha exame oral. Se você dissesse uma bobagem uma vez para ele, estava marcado. Entendeu? Então, eu acho que nesse aspecto melhorou muito. Muito. Mas ainda não é o ideal, né? Você, se não tiver bom professor, e eu sou professor, estou fazendo aqui um pouco da minha cama também. Você não tem boa escola. E eu acho que é uma das coisas que hoje em dia está precisando, com certeza, é mudar a maneira como você forma o professor e mantém ele. Ele tem que ter uma coisa continuada. Você, hoje, não pode admitir um professor que não tenha conhecimentos de informática, porque ele vai entrar numa sala de aula que o garoto com 6 anos pega um celular e sabe mais do que o pai dele. A turma diz que é porque se ele quebrar, o pai compra outro, não é ele que compra. Mas é uma coisa impressionante como essa garotada lida. Isso é um computador que a gente tem, não é? E muitas vezes o mais velho não sabe, não. Eu não sei como as faculdades estão tratando esse ponto, mas tinha que fazer uma rearrumação nisso, sabe? Porque não dá para ser diferente, não dá. Você hoje, eu me lembro, na minha época, tinha uma mapoteca do lado da sala lá, aqueles cabides com os mapas todos enrolados ali. Ia dar uma aula de geografia sobre a América do Sul. Pegava um mapa daquele, tinha um prego lá no quadro, esticava. Você hoje não tem sentido, não estou comparando nesse nível. Mas se você, que tem o Google Maps, por exemplo, o professor de geografia não sabe mexer naquilo e for fazer de outra forma qualquer, mesmo que tenha um filme na escola, uma televisão, o que seja, o garoto já vai olhar para ele e esse cara, né, está precisando mudar. Não tem como. Você tem tudo hoje. Eu acho que, eu não estou fazendo propaganda não, mas você tem dispositivos aqui que você aperta e vem uma história. O Google, por exemplo. Quando você imaginou isso antes? No tempo que eu fui diretor de colégio, eu sentia o seguinte: cada ano os alunos que chegavam eram mais espertos, mais exigentes, melhores. Agora, se estudavam ou não, é outro papo. Né? Se gostavam de estudar ou não, é outra coisa. Mas que eles eram melhores, era uma coisa assim de você perceber, com aula e tudo. Hoje eu acho que não mudou. Na minha época, é muito horrível falar isso, né? Porque senão você está velho. Mas minha época, na escola, que acabou em 2012, né? Antes, você não tinha assim, grandes conflitos com isso, não. Não tinha. Porque você ainda não estava no grau que está numa velocidade fantástica, né? Mas o professor se cuida, ele procura saber, ele procura ver. Ele próprio faz porque ele se sente mal na sala de aula, né? Ele procura se atualizar, mas nem sempre consegue, porque ele dá muita aula, porque é uma categoria que ganha menos, que tem que correr mais atrás. O que eu defendo... não era o caso da minha escola, não teve isso lá não tinha número, é governo que tem que fazer. É você preparar cursos, etc., para dar continuidade a essa formação do professor, né? Porque senão eu ia formar o meu professor desde o princípio, não é o caso. Mas isso é absolutamente indispensável, eu acho. Eu, quando virei diretor do colégio, uma das grandes preocupações que eu tinha é que eu tive vários que foram meus professores que estavam na época,
68, que eles me encarassem não como o herdeiro, mas como alguém que tinha capacidade para ser aquilo que eu estava me tornando. Tanto que eu procurei fazer curso, porque matemática, eu fiz curso de administração escolar, né? Porque o que eu tive na faculdade, aliás, eu fui aluno de Anísio Teixeira. No último ano da faculdade, você tinha fundamentos sociológicos da educação, fundamentos administrativos da educação, e nos administrativos eu tive Anísio Teixeira um período. Né? Quer dizer, todo mundo sabe, uma figuraça, né? E era muito pouco aquilo. Né? Então eu fiz um curso, eram 900 horas. Depois eu resolvi parar um pouquinho e voltar para depois fazer mais 2 créditos e fazer a tese. Aí foi a época que eu entrei para o conselho, fiquei 6 anos no conselho. Quando eu voltei na UFRJ para fazer, disseram assim, não, agora você tem que fazer tudo de novo. O que eu queria era aprender, quer dizer, nessas 900 horas tinha crédito de currículo, de avaliação, de administração, do que você quisesse, era o que eu precisava, entendeu? Então, essa preocupação eu tinha, assim. Quer dizer, e professores no colégio, que 20 anos, o cara começou com 20 e poucos, com 20 depois está com 40 e poucos, está ótimo. Né? Você, quando tem um corpo docente assim, você tem, eu acho que uma base mais forte. Sempre o colégio valorizou muito isso, muito. Eu fui para a federação, o Teixeira, que era nosso presidente aqui do sindicato, foi também presidente da federação. E me levou junto. Não, você vai ser diretor de assuntos econômicos. Ele deu uma mexida e criou aquela história, diretor de assuntos econômicos. Eu digo, tá bem, eu vou, mas eu tenho umas condições aí, vamos ver. Ele também queria. Eu digo, nós vamos fazer alguma coisa para a gente saber quem nós somos. Porque você não tinha. Um chegava lá e dizia que eram 1 milhão de alunos, o outro que era não sei quanto. A ponto de uma ocasião, teve um deputado que disse para um assim, olha, quando vocês souberem quantos vocês são, vocês venham aqui conversar. Porque no meio disso chegava um outro que a gente depois separou, cantando vantagem. E aí eu digo, olha, essa coisa a gente precisava fazer. Quer dizer, contratar uma instituição séria que pudesse fazer um censo, um levantamento. Não vai inventar nada, isso já tem. Você faz todo ano. Responde um monte de formulário que vai para o MEC, vai para a secretaria, vai para aqui e para lá. E, na ocasião, eu procurei a Fundação Getúlio Vargas, que eu tinha meu genro trabalhando lá e facilitou. E eu fui ao IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Estatística, e encontrei lá o Salomão Quadros, que, infelizmente, esse ano faleceu no princípio do ano. Era um cara formidável também. Aliás, a fundação é um naipe de primeiríssima, né? E aí propus a ele que fizesse um trabalho que seriam números do ensino privado. Eu queria saber quantos alunos a iniciativa privada mantinha, quantos professores, quantos funcionários, quantas instituições, quanto a gente pagava de imposto, quanto a gente desonerava, enquanto a gente desonerava o governo. E coisas assim básicas, que eu acho que uma instituição dessa tem que saber. E ele fez um trabalho primoroso. Né? Isso foi em 2004, o primeiro volume que saiu. O último saiu em 2016, porque eu, por questões até de saúde e tal, não estou mais na diretoria. Eu sou representante do sindicato na federação. É diferente. Na realidade, as reuniões são assembleias, né, como chamam. Mas eu já está no 4º volume. E já pode parar 5 anos, 6, que não vai mudar tanto assim. Eu acho que isso foi uma contribuição da Fundação. Eu coordenei só. Eu não inventei nada, né? Mas eu sou meio irrequieto nas coisas. Eu, quando fui para o sindicato, em 67, depois eu continuei. Teve um ano que eu disse assim, escuta, por que a gente não faz uma interação do sindicato com as escolas, através do que a escola tem de mais importante, que é o aluno? Não é? Porque senão a gente vira só uma instituição que faz acordo salarial com o professor. E tem que ser mais do que isso. Aí, boa ideia e tal. Aí vamos fazer um concurso de redação. Ó, concurso de redação é descobrir a pólvora, né? Claro. Mas o concurso de redação é diferente.
que só para aluno do sindicato, quer dizer, de escolas sindicalizadas, e os prêmios, assim, computador, iPad, telefone, último tipo. Porque se der coleção de Monteiro Lobato, como era no meu tempo, ninguém faz. É um sucesso, está no 8º já. A premiação é no dia da abertura do Congresso. Você precisa ver a alegria dos pais. E o mais importante de tudo, vira livro. Para mim, é a condição sine qua non. Aquelas redações, assim, começou só com o ensino médio, agora vai do 7º, 8º, 8º ano, 9º ano e os 3 do 2º grau. Então, 5 vezes 3, 15. Então, tem 1º, 2º, 3º em cada ano desse. E mais 35 que eram muito boas, vale como uma menção honrosa. E vão para um livro com 50. Olha, esse livro é fantástico. Agora, você imagina o garoto de hoje, daqui a 30 anos, casado com filho, ou daqui a 20, poder mostrar para o filho: olha, você tem que ser bom aluno, porque eu fui, olha, eu ganhei um concurso de redação, está aqui, está no livro. Fantástico. Os pais, a gente vai fazer agora em novembro a entrega, porque lá foi uma coisa. Agora, na sede do sindicato, a gente faz um coquetelzinho e faz a entrega dos livros, que estava no prelo, né? Os pais, cada um recebe 5 livros daquele, mas depois procura o sindicato, querem comprar mais. Eles não, se vende pelo preço que custou, 10 reais, sei lá. Porque eu imagino, se fosse meu filho, eu ia mandar para o vizinho, ia mandar para quem eu pudesse. E na hora do que entregou os prêmios no salão lá, a hora de uma foto oficial para a gente, né, para o sindicato. Olha, você precisa ver a alegria dos pais, porque todos fotografam, né? Todos. Fotografando aquele sorriso de pai feliz e mãe feliz, que não tem preço. Isso é uma coisa mais simples do mundo, um concurso de redação. A coisa mais simples do mundo, um trabalho dizendo quantos somos, não é? Mas por que as pessoas não têm ideia de fazer? Porque quando você faz, dá trabalho. Várias vezes eu ia na fundação conversar com o Salomão. Mas isso é um mínimo, não é nada. Eu trouxe uma colinha aqui. Mas são coisas simples. Eu não quero gaguejar, né? Porque eu sabia que a gente ia acabar nisso, senão eu ia forçar a barra. São 15,1 milhões de alunos. 15 milhões e 100 mil alunos que vão da creche, digamos, até o ensino superior. 43.100 instituições de ensino, pegando tudo isso. 750 mil professores. Isso é Fundação Getúlio Vargas, viu? Não tirei nada daqui, não. 2,5 milhões de funcionários administrativos. Uma massa salarial mensal de 62 bilhões de reais. Se você multiplicar por 13, dá 816 milhões, quase 1 bi. Né? Enfim, de massa salarial. Você que paga, né? Iniciativa privada. 111 milhões... Não. 111,387 bilhões é quanto a gente desonera o governo se tivesse que pagar para botar esses alunos fazendo o que a gente faz. Fora os impostos. Aqui não tem imposto, não. Fora os impostos que você paga na massa salarial e fora tudo que é imposto que você paga, predial, não sei o quê, territorial, o que for. Bom, e mais, no 1,4 é a contribuição da iniciativa privada para o PIB nacional. Aí você diz, tão pouquinho. No primeiro trabalho, em 2004, aliás, foi 2004, era 1,3, acho eu, 1,2, acho que era 1,3, se não era 1,2, a memória não era diferente disso. E aí, comparativo, o setor hospitalar, o setor de saúde, era 1%. Que aí dá para você ver, tão pouquinho, mas o setor de saúde privada contribuía para o PIB com 1%, e nós já com 1,2 ou 3. Agora está em 1,4. Quer dizer, são números que eu acho que dá uma ideia, quando o governo quer fazer uma maldade com a gente dizer, peraí, agora tem uma reforma tributária. Então, o pessoal da federação, com esses números,
estava chegando aos deputados, alguns ficam assim, eu não sabia. Não é? Mas está no livro. E com FGV, que é uma sigla fora do comum. Não é? Eu acho que se você hoje parar de fazer conversa fiada política e fizer para valer, não tem nada mais importante que a educação. Não tem. Você olha os tigres asiáticos, não sei o quê, Singapura, uma ilha. O negócio lá é fantástico. Só que o professor é colocado no lugar lá em cima, né? Não é de hoje. O imperador do Japão, o Hirohito, aquele lá, o avô desse agora, disse que o professor não precisava fazer referência para ele. Você vê a noção. O nosso Dom Pedro II, que foi um cara fantástico, disse que se ele não fosse imperador, queria ser professor. Né? É a importância que você dá. Então, deixar de conversa fiada e ter uma responsabilidade política para valer. Você resolve escolher a educação como a coisa principal do governo. Mas não é. A gente sabe que não é. Né? O dia que for, você dá outro salto. Porque nenhum desses países é o que é se não fosse cuidando cá embaixo da educação. E ensino básico. Não é dando mais verba para pós-graduação, não. É lá de baixo. Fazer todo mundo ter aquele mínimo. Né? E o resto vai em consequência. Mas para você ter uma ideia, você hoje tem 6,8 milhões de crianças de 0 a 3 anos que não têm creche. Você tem, segundo o PNAD, né, você tem 44.100 crianças de 4 a 5 anos sem acesso à pré-escola. Você tem quase 12 milhões de analfabetos ainda no Brasil. É muita coisa. Tá, a gente tem 200 e poucos milhões, mas e daí, né? É muita gente. Você tem quase 2 milhões de alunos de 4 a 17 anos fora da escola. Fora. Mais da metade dos adultos entre 25 e 64 anos não concluíram o ensino médio. Não há um projeto estruturado para a formação e a carreira docente, a continuidade, inclusive. Bom, então, quando você pega dados assim, você vê que está precisando de muita coisa, e principalmente vontade política. Você sabe que existe uma lei do calote, já ouviu falar? Fernando Henrique Cardoso e o ministro dele, Paulo Renato, né? Inventaram uma medida provisória que virou lei e ele imediatamente voltou com a mesma medida provisória e Fernando Henrique assinou e está até hoje. Que está destruindo as escolas do ensino básico, etc., porque diz que se o pai não pagar, você não pode fazer nada a não ser entrar na justiça e cobrar na justiça. Bom, eu não me lembro de ninguém, né, que proibisse uma criança de fazer prova porque o pai estava devendo. Eu não conheço. Eu tive escola esse tempo todo. Quando o pai tinha um problema real, ele procurava a gente na sala da gente, trancado, contava e você resolvia o problema dele. Né? Sem dizer para ninguém, sem contar, sem fazer daquilo uma vantagem, mas resolvia. Porque às vezes aquele pai tinha sido aluno da escola também. E como eu acho que 99% dos pais fazem, dos diretores de escola fazem. Mas inventou uma lei que dizia que... E teve juiz na ocasião que o pai devia o ano inteiro e ele autorizava a matrícula. Caiu logo, né? Um absurdo tal que o Tribunal de Cima derrubou. Mas quando o Congresso aprovou uma lei que dizia que se os pais ficassem 6 meses na escola devendo, aquele aluno podia ser transferido para a escola pública da região. Bom, você viu que esses dados que eu te dei, né, tem tudo a ver. Só que o Fernando Henrique com o Paulo Renato cortaram 3 dias depois de que isso foi promulgado. Eu achei até que foi uma afronta ao Congresso. Bom, mas antes. Eu me lembro que uma vez eu fui com o Teixeira, e eu tenho prova disso, eu tenho retrato disso, falar no MEC com o Paulo Renato. E a outra vez eu fui ao MEC falar com aquele Tarso Genro. Um foi Lula, o outro foi
Fernando Henrique foi primeiro. Com o Tarso, porque o Paulo Renato, a gente foi conversar sobre isso. Quando a gente abriu a boca para falar em lei do calote, ele levantou e botou a gente para fora. Bom, no meu ministério não se mexe nisso, no meu governo não se mexe nisso. Ele convidou a gente para sair. E quando foi com o Tarso Genro, ele marcamos uma audiência e tal, nós íamos oferecer uma parceria para ele, que era para analfabetismo. Nós, em tempo ocioso da escola, né? Quer dizer, de noite, por exemplo, algumas escolas funcionam ou não, mas podia funcionar. De tarde, antigamente você não tinha muito ensino, a escola de tarde, a não ser os pequenininhos. Então você oferecia espaço, em alguns casos podia até, mas não era o comum, oferecer um curso para ajudar o governo na erradicação do analfabetismo. Muito bem. Quem nos atendeu? A foto mostra. Tarso Genro foi falar com o presidente e nos colocou o secretário dele, que era o Haddad, para nos atender. Na saída, o Tarcínio estava chegando, pediu mil desculpas, era um gentleman, né? Mas não foi ele que nos atendeu, foi o Haddad. Quando a gente, depois que engrenou essa história toda e começou a falar de outras coisas, tocou-se na lei do calote e acabou a reunião. Entendeu? Quer dizer, por quê? Eu não conheço no mundo inteiro. Qualquer pessoa que você conversar vai dizer que não conhece nada semelhante. Como é que uma escola é obrigada a dar ensino de graça para alguém? Não é? Quer dizer, por que não faz como fizeram num país desse, esse foi o Chile, que davam bolsa educação, um vale educação, que o pai escolhia se ele queria escola pública ou privada. Isso é demais também. Isso não vale. É sonhar grande. Mas se você tem uma lei dessa, equivale, mal comparando, você ir numa farmácia, comprar um negócio e não pagar. Não fez muita diferença, não. O crime é o mesmo, o absurdo é o mesmo. E está aí, eu sei o número da lei, anotei em algum lugar aqui, mas a gente apelidou de lei do calote. Quer dizer, é um absurdo, que eu não é porque eu sou interessado na história. É um negócio que não... conhecidos, etc. Eu não conheço do mundo inteiro um absurdo igual. Você podia oferecer isso e não pedir nada em troca. A gente queria uma simpatia do governo, pelo menos, uma lei. Você ficar com um aluno 6 meses e transferir ele para uma escola pública, não é nada demais. O demais é ele continuar 1 ano. Na escola você não pode fazer nada. Se o pai sabe que tem uma escola muito boa na região e ele pode pagar, ele paga. Agora, lógico, quando você tem um boom econômico, agora está uma coisa horrível, porque você está com desemprego altíssimo, etc, etc. Mas sempre que tem uma melhora, isso impacta a escola favoravelmente. Porque você vê agora, tem fundações, eu não vou falar nomes aqui, mas tem gente fazendo escolas, né? Em Botafogo tem uma fundação que está tempo integral, isso, aquilo, outro, só que o valor é equivalente a tudo que oferece. Tem que ser uma família mais bem situada que pode. Mas eu, se tivesse um filho que pudesse ter aquele ensino integral, com aquilo tudo que é oferecido, eu botava lá, sem dúvida. Você tem amor ao filho. Não é? Agora, é claro que você pode ter escolas muito boas também, que fazem isso públicas, mas, de um modo geral, é colégio militar, colégio de aplicação. São colégios que têm um vestibulinho para entrar. O aluno é de primeira qualidade. Quer dizer, não é uma coisa universalizada, como na escola particular também não é. Mas eu não tenho dúvida que hoje, por exemplo, as escolas não vão bem. Você, se vai para subúrbio, então, o negócio está pior. Está pior e está fechando escola aqui e acolá. Né? Até a escola religiosa está fechando. Você diz assim, meu Deus, mas é porque a situação econômica está ruim. Eu tenho fé em Deus que vai melhorar, já fez uma reforma da Previdência, que eu não fico torcendo contra o governo, porque é político, é isso e aquilo, que eu não acho inteligente. A gente torce para dar certo, porque você vive aqui e é brasileiro. Isso é que é a coisa mais importante. Não é? Eu tenho fé que daqui a pouco isso está melhor. Não é por tudo. Porque se você tiver algum problema assim, mais chato com você, está triste,
Você pega o noticiário na televisão de noite e você fica bom rápido. Porque o que você vê de coisa ruim está ali. É horrível, não é? Mas coisa ruim de saúde, de tristeza, enfim. Quer dizer, não está nesse ponto, graças a Deus. Agora, que precisa melhorar, sem dúvida. E nem sempre você tem as melhores pessoas fazendo isso mudar, né? Nem sempre. Quer dizer, você precisa... É muito difícil você mudar uma situação de desemprego só porque você acha que deve. Todo mundo acha que deve mudar, mas é difícil, muito, muito. Mas eu acho que é o professor que descomplica. Mas ele tem que trazer isso lá da formação dele também, né? Porque eu tive na faculdade de filosofia, o último ano você tinha umas aulinhas lá no colégio de aplicação e tinha uma didática especial com a professora que você tinha que fazer um estudo dirigido, etc, etc. E foi útil a beça, mas devia ter tido mais. É porque eu já dava aula. Então, por exemplo, uma coisa que ela me corrigiu, eu dava aula em cursinho. Cursinho você não tem tempo, tem uma matéria desse tamanho para ensinar. Então você faz a pergunta e você responde. Isso aqui, por exemplo, é assim, como é que é? Aí você, é assim, não dava um segundo para o aluno responder. Ela matou na hora aqui, eu aprendi que nunca mais esqueci, né? Quer dizer, assim como ela me ensinou isso, assim, muitas coisas, muito vício que você carrega. Então, é fundamental, eu não sou contra a didática. Não, dependendo de como ela é aplicada, eu acho fundamental. O problema é que a gente está muito longe ainda disso, eu acho. Você quer ver uma coisa? Inventaram uma BNCC agora, né? Base Nacional Curricular Comum. Comum curricular. Bom, eu acho bom, porque você assegura a todos os estudantes uma base comum. Todo mundo tem que saber aquilo. No Brasil pode ser ideal, mas é lógico que você tem que pensar alto. Mas a pré-escola, quer dizer, o infantil e o fundamental, já está muita gente fazendo já. O Conselho aprovou uma deliberação agora, um mês atrás, ou menos. Não tem mistério maior. Você tem um núcleo comum que todo mundo tem que dar e o resto da escola tem direito de criar. Agora, o ensino médio ainda não saiu, que é o mais difícil. Dentro dessa ideia agora, você tem itinerários, né? Então, você, além de ciências assim, etc, 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 tem uma gama muito grande de itinerários. Muito bem. Como é que você vai fazer com uma escola pública num município pequeno que só tem aquela escola ali? Como é que ela vai oferecer os itinerários? Né? Quer dizer, você tem um núcleo comum. Depois, se o cara quer medicina, você força naquelas matérias dali. E não é só medicina, engenharia e direito. Tem muito mais coisa. Né? Eu acho que é muito bom pensar alto, mas se não tiver uma coordenação central disso, até por causa dos recursos, que é para você fazer com que criem-se institutos e mecanismos e tal, que o professor se prepare, porque senão essa BNCC do ensino médio não dá em nada, se não tiver professor comprometido com ela. Não dá. E eu continuo achando que a mola disso tudo, na minha escola, se eu não tivesse tido a equipe que eu tive, docentes, e mais os que me ajudaram, coordenador, diretor pedagógico, etc, etc, eu não tinha o colégio que eu tive. Você, enquanto não der dignidade econômica à carreira do professor, você vai ter o seguinte. Quando era o Sesgan Rio? Mas agora é Enem. Enem, vamos ao Enem. Você, com tantos pontos, você passa para a medicina. Com tantos, você passa para a engenharia e tal. Com tantos para direito. E você vai ver que pedagogia está com um número baixo de pontos. Então, tem gente que escolhe aquilo, não que fosse a vocação, a primeira vontade, mas assim, olha, eu tenho uma vaga de graça em tal lugar, eu vou ver, depois eu vou continuar tentando não sei o quê. Bom, por outro lado, se você é economicamente menos privilegiado, você não tem acesso a uma série de entes culturais, né? Não tem como, museu, teatro, isso, aquilo outro, viagem, não tem. E isso enriquece a pessoa, o ser humano. Então, o professor também tem isso, ele leva para dentro da escola a cultura dele. E aquilo, queira ou não, aquilo mistura.
Então, você tem que dar a ele uma dignidade maior para ele querer, não é? Encarar aquilo por uma vida, não é um pedacinho, não. Você hoje tem bom aluno de colégios, fazendo vestibulares comunitários, você sabe disso, que eu acho lindo. Né? Ele dá uma aula de física, não cobra nada, não ganha nada, é um vestibular para uma comunidade. Isso é uma coisa, outra é a vida inteira ele fazer isso. Né? Não tem que fazer dignidade, sim. Né? Tem que dar salário bom, tem que fazer respeito, mas a educação é alguma coisa que deve estar acima disso tudo, eu acho. Não é? Porque você está pegando seres humanos e formando para a vida. Não é uma coisa simples, não é? Se for ver a responsabilidade de uma escola, seja pública ou privada, eu acho que é muito grande, porque eu acho que ensinar certas coisas é a mãe e o pai que ensinam, tudo bem. Mas a escola tem um percentual enorme também. Né? E até nos valores. Valor é muito doméstico, mas a escola também passa muito. Né? Passa, eu não tenho dúvida disso. Posso dizer um poema de Fernando Pessoa? Segue o teu destino. Rega as tuas plantas. Ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias.